Glória a Deus por estar mais uma vez aqui falando para vocês. Hoje o tema de hoje, que eu quero dizer o seguinte, que antes de falar com vocês, eu estava comentando com a Ângela, fala muito ao meu coração, falou muito ao meu coração também. Como Deus é, o Espírito Santo é, Ele trabalha primeiro em nós, para depois a gente poder falar. Então, que Deus nos abençoe. E o tema de hoje é resgatando valores. E eu quero falar sobre resgatando valores dentro de casa. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas 15, 8 e 9. Aí nós vamos ler, você pode acompanhar no telão aqui. Tem aqui para acompanhar no telão? Lucas 15, 8 e 9. A palavra diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, pois já achei a dracma perdida. Queridas, nós não fomos feitas para perder, né? Não é da nossa natureza perder. Nós, desde lá do jardim, Deus fez tudo perfeito para a gente viver uma vida num lugar perfeito, numa vida sem perdas. Mas de lá para cá, né, quando Adão e Eva foram expulsos, nós vivemos com essas perdas. Só que às vezes não, as perdas, elas também têm algo a nos ensinar. Existem lições na nossa vida que nós só vamos aprender se a gente perder, infelizmente. Mas é assim, são lições que nós só vamos aprender se a gente perder. Quando a gente só ganha, você nunca aprende nada, só ganhando. Mas perdendo, você aprende. Tem gente que passa a vida inteira perdendo, não aprende. Tem gente que leva a vida inteirinha perdendo, mas não aprende. Mas as perdas nos ensinam muito mais. E não sou eu que digo isso, viu? Na palavra do Senhor, em Eclesiastes 7, 2, diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Parece meio depressivo falar, é melhor ir na casa onde há luto, parece uma coisa meio triste, mas não é. Por quê? Porque na festa, você só pensa em celebrar, você só pensa em alegria, celebrar, você não pensa na sua vida. É isso que essa palavra quer dizer. Quando você vai numa casa onde há velório, onde há uma perda, você vai parar e vai pensar, quem é que nunca foi num velório? E a primeira coisa, eu mesma estou falando, você vai num velório, a primeira coisa que você pensa: meu Deus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso consertar isso, meu Deus, eu preciso pedir perdão para fulano, eu preciso pedir perdão, porque acaba aqui, a nossa vida aqui na Terra, ela acaba aqui. Eu preciso pedir perdão, eu preciso acertar, eu preciso fazer. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso parar de comer besteira, parar de engordar, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso dizer para as pessoas que eu amo, que eu as amo. Eu preciso ir atrás e buscar e telefonar, não deixar para amanhã, porque a gente sempre deixa. Amanhã eu ligo, amanhã eu busco, amanhã eu falo, amanhã eu vou atrás, amanhã eu conserto. E quando a gente vai no velório, a gente começa a analisar todas essas coisas. Então, por isso, essa palavra que diz que é melhor ir na casa onde há luto, é para você pensar. Tá? E essa a parábola da dracma perdida, ela está inserida na Bíblia com mais 2 outras parábolas. São 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perdeu, do filho pródigo.
que depois retorna. Mas Jesus, ele era mestre em ensino. É uma coisa maravilhosa, como você percebe que Jesus, a mesma parábola que foi usada lá atrás, ela serve para hoje também, não é? Ele ensina que, em sua infinita sabedoria, maestria no ensinar, ele tinha uma habilidade em passar as coisas. Quando Jesus falou dessas 3 parábolas, sabe onde ele estava? Ele estava na casa de publicanos, e foi criticado por isso. Por quê? Publicanos eram cobradores de impostos, normalmente eram desonestos e eram opressores. Mas Jesus, ele andava com quem? Ele andava com todas as pessoas, mas ele gostava de andar com aqueles que precisavam dele. E ele resgatava aquilo que estava perdido. Então, ele comia com pecadores, ele conversava com a prostituta, ele conversava com o leproso. Jesus era isso. Ele estava. O que ele queria ensinar com essa parábola? Resgatar aquilo que estava perdido. Que alegria era resgatar aquilo que está perdido. Nessa parábola da dracma, Jesus compara essa moeda a uma coisa muito valiosa. Uma coisa valiosa. Ou um filho, ou uma ovelha, ou um colar. Ele compara a uma coisa valiosa. Porque, queridos, a dracma, ela perdeu dentro de casa. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós perdemos dentro da nossa casa. Vocês estão comigo? Amém? Nós não perdemos fora, nós perdemos dentro da nossa casa. Nós não perdemos filhos na rua. Não, nós perdemos filhos dentro de casa, quando a gente não nos alcança. Casamentos não acabam na rua, eles acabam dentro de casa. Os nossos maiores valores, nós perdemos dentro de casa. Infelizmente, as perdas acontecem mesmo dentro da nossa casa. E Jesus conta essa história da parábola, e ele fala de uma mulher. Isso era até estranho, porque ninguém mencionava mulher. Era uma sociedade patriarcal, e era machista. Ninguém falava. Só que Jesus também colocou uma mulher para quebrar esse protocolo de que mulher não podia falar com mulher, de não podia falar com leproso, de não podia falar. Ele queria resgatar. Quando nessas 3 parábolas, Jesus está à procura daquilo que é valoroso e daquilo que foi perdido. E quando aquele que foi perdido foi achado, há festa. Percebe que há não sei se vocês perceberam, eu percebi estudando agora, que há uma crescente nessas 3 parábolas. Na primeira parábola da ovelha perdida, são 100 ovelhas. Ele perde uma, ele perdeu 1%. Na segunda parábola da dracma perdida, são 10 moedas no colar. Ele perde uma, ele perde 10%. Na terceira parábola do filho pródigo, ele tem 2 filhos, ele perde uma, ele perde 50%. O que isso nos ensina? Que as perdas começam pequenas. Elas começam com uma. Mas se você não se atentar, amanhã vira 10. E depois de amanhã, ela pode virar 50. Amém? Jesus quer nos atentar para isso, que se você não tomar cuidado no início as coisas podem ir aumentando. Entendeu? Presta atenção, dentro da sua casa. O que era o valor da dracma? Ela tinha um colar. O colar, eu não sei, eu acredito que o colar podia ser o quê? Um presente, um dote de casamento, ou um presente, alguma coisa assim que era precioso para ela. O que valeria? Valeria o quê? Uma dracma. Eu pesquisei, é 1 denário romano, eu fiquei na mesma. O que é um denário? 1 dia de trabalho. Seria equivalente a 1 dia de trabalho. E agora ela perde essa moeda, ela tem 10. Ela perde essa moeda, ela fica desesperada e essa mulher quer tomar algumas atitudes para tentar encontrá-la.
Então, às vezes ela perdeu por quê? Negligência. É como nós perdemos, certo? Às vezes nós perdemos algo na nossa casa por negligência, às vezes por falta de tempo, às vezes por uma falta de atenção, às vezes você não está olhando direito dentro da sua casa. E às vezes nós perdemos dentro de casa, no nosso ministério, no nosso relacionamento com Deus, no nosso casamento. As coisas vão se perdendo. Vão se perdendo. E se você não tomar cuidado, é 1, é 10 e é 50 e vira uma coisa grande. Então, e quando a gente perde, a gente sai por aí. A gente tem que sair procurando. Então, o que nós temos a aprender, em primeiro lugar, com essa parábola da dracma perdida? O que nós temos a aprender? Valorize o que você tem. Amadas, ela tinha 10 moedas. Ela perdeu uma. Tá bom, perdeu uma, tem 9. Tá bom? Não tá bom. Sabe, não tá bom porque é valoroso, é precioso, é dela, é nosso. É nosso. Você ainda tem 10, tá bom, tem 9, não tá bom, não. Você vai atrás daquela que foi perdida. E aí, o pior de você ter perdido dentro da sua casa é o remorso que você tem quando você fala, eu poderia. Espera aí, eu tinha o colar. Eu poderia ter cuidado. Eu poderia ter colocado no lugar seguro. Eu poderia ter mais cuidado com meu filho. Eu poderia ter tido mais tempo com ele. Eu poderia ter 15 minutos do meu dia para ficar com os meus filhos, um pouco mais de atenção. Eu poderia não ter aceitado aquele emprego que viaja o ano inteiro e deixar meus filhos na mão de outras pessoas que foram educadas de outra maneira. Eu poderia, isso é um remorso. E o remorso, às vezes, é pior do que perder. Porque você fica remoendo aquilo. Eu poderia ter ficado mais com os meus filhos, ao invés de ter ficado nas redes sociais, Facebook, Instagram. Amadas, eu tenho visto, e muito tem me entristecido, eu comento até lá em casa, com pessoas mulheres, mães, que têm de tudo, que têm tudo, que tem casa, que tem filhos saudáveis, maravilhosos, que tem um marido provedor, tem uma casa boa para morar, mas reclama o tempo todo e coloca lá na rede social para todo mundo ver. Olha que beleza. Olha só, gente. Coloca na rede social #escrava do lar. Gente crente, eu estou falando de gente crente. Eu não estou falando de gente que não é crente, não, viu? Escrava do lar. #cansei da minha vida. Trabalho demais. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer o quê? Que Deus te tire da sua casa? Você não vai ter trabalho para fazer. Você está reclamando porque você cozinha? Você quer que Deus te tire aquele fogão lindo e maravilhoso que você tem? Ele pode tirar. Você vai parar de reclamar porque você cozinha tanto. Você quer o quê? Que Deus te tire seus filhos? Você vai parar de reclamar porque eles te dão tanto trabalho. Amadas, valorize o que Deus colocou na tua mão. Em nome de Jesus. Valorize o que Deus colocou na tua mão. Colocou filhos, uma família especial, filhos maravilhosos, saudáveis. A nossa reclamação não é com a amiga, não é no Facebook, não é no telefone. Nós nos ajoelhamos e nos colocamos diante de Deus. É com Ele que é a nossa conversa. Amém? Valorize o que você tem. Olha, na Bíblia existiu 2 personagens que eu vou falar agora. Um está em Gênesis 25. Não precisa projetar. Mas se você quiser depois procurar. Gênesis 25, de 30 a 34. É a história de Jacó e Esaú. Esaú
vende a primogenitura para o irmão Jacó por um prato de comida. Por um prato de lentilha. O que era? Era tão sagrado, a primogenitura. Era a bênção de Deus. Era a bênção de Deus a primogenitura, mas Esaú vende para Jacó por um prato de comida. Ele valorizou o que ele tem? Ele valorizou o que ele tem? Ele não valorizou o que ele tem. Desprezar privilégios espirituais para satisfazer ambições pessoais é profano. Sabe o que é profano? Profano, eu fui pesquisar, profano é tudo aquilo que deturpa ou viola a santidade das coisas sagradas. Ele desprezou a primogenitura. Ele não valorizou o que ele tem, o que ele tinha. Por outro lado, esse outro personagem, que o nome dele era Nabote, Nabote tinha uma vinha. E a vinha que ele tinha era pequena, mas era dele, e era herança dos pais. Era algo que ele tinha de valoroso. Ela é herança. O rei Acabe quis comprar, e primeiro ele pediu para dar a vinha para ele, por um capricho, porque ele queria, porque, eu não sei, era mais perto dele, estava perto dele, e ele queria. Só que Nabote não deu e não vendeu, porque era precioso e era valoroso para ele. Era uma herança de família. É o que ele tinha de valoroso. Eu não vou vender, e eu não vou vender mesmo. Não tem preço para essa vinha. Ela era da minha família. Então, queridas, ele morreu, Nabote morreu. Mas ele morreu protegendo aquilo que era valoroso para ele. Amém? Então, o que eu tenho para falar para vocês, amadas, é: não venda o que tem valor na tua casa. Não venda. E não troque por um prato de lentilha, por uma emoção, por uma vontade momentânea. Não venda valores na sua casa. Isso pode custar, vai custar caro para você. Não venda. Tá? Tem coisa, Deus nos deu os valores importantes para a gente cuidar. Amém? O que mais? Reconheça o que você perdeu. Às vezes, nós como mães, nós temos essa habilidade. Nós temos a habilidade de olhar para a nossa casa e ver o que está fora do lugar. Espera aí. Isso aqui não estava aqui, não. Isso aqui não está funcionando direito. Sabe o que é aquele olhar scanner? Você já consegue ver o que está fora do lugar, aquilo que não está, aquilo que foi perdido. Uma mãe, ela consegue enxergar esse tipo de coisa. Porque a mãe, ela está na casa, ela tem esse dom de Deus. Sabe, esse governo, né, Ângelo? O governo está nas mãos da mãe da casa. Queridas, quando a gente, como mãe, a gente consegue identificar o que foi perdido. O que foi perdido, queridas? Às vezes, você perdeu a alegria na tua casa. Eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração nesse momento. E que você possa identificar, dentro do seu lar, o que você perdeu. O que foi que você perdeu? Você perdeu a comunicação? Ninguém conversa com ninguém, entra por um lado, sai para o outro. Ninguém conversa com ninguém. Você perdeu a confiança? Ninguém confia em ninguém, então ninguém abre o coração. O tempo foi perdido, ninguém tem tempo para nada. Ninguém senta à mesa, não divide uma conversa. Foi perdido o tempo na sua casa. Foi perdido o respeito. Eu contei umas sextas-feiras atrás, de uma moça que desceu no elevador, né?
desceu brigando com a mãe, xingando a mãe, uma coisa absurda. Perdeu o respeito. Querida, não permita que perca o respeito dentro da sua casa. Não permita. O que foi que perdeu? Admiração? Você não tem admiração pelos seus filhos, pelo seu marido? Os seus filhos não te admiram mais como deveria? O que é? O que é? Identifica na sua casa aquilo que pode ter sido perdido. No caso dessa mulher, ela perdeu a moeda. Mas e nós? O que nós perdemos? Identifique também onde você perdeu e em que momento você perdeu. Porque, às vezes, que momento que eu perdi a confiança, em que momento que teve o distanciamento na nossa casa, que ficou essa lacuna no relacionamento, em que momento? Quando eu aceitei aquele emprego que viajava, que momento? Onde foi que eu perdi? Seria quando eles eram pequenos, alguma coisa que foi dita, que foi vista, que foi falada? Identifica agora, querida, se há alguma coisa. E onde foi? Onde foi? Que momento foi que foi perdido? Foi na minha casa e eu vou buscar. Foi na minha casa e eu vou buscar. O Senhor me deu. O Senhor me deu a minha família. E se há alguma coisa que foi perdida em certo momento, eu vou buscar. Amém? Acenda a candeia. Essa é a parte melhor. Acenda a candeia. Sabe que naquela época de Jesus, as casas na Palestina, eu fui pesquisar as casas eram escuras, pequenininhas, porque tinha muita tempestade de areia, então não tinha janela. Ela tinha um buraquinho ou dois em cima das casas, e elas eram escuras. Então, o que acontece? Você precisava de uma candeia para enxergar. No meio, quando você acende a candeia e vai procurar, porque você vai precisar da candeia para procurar, você tem que estar preparada para um confronto, viu? Um confronto, porque onde está tudo escuro, onde há trevas, onde há luz, não há trevas. E você vai acender a candeia e vai procurar. Quando você colocar a luz perto, amada, vai ter sujeira aí. E vai ter sujeira. Vai ter sujeira e vai precisar ser limpa. Então, quando a sujeira, quando a candeia mostra, a luz é acesa, porque a luz, Deus nos dá armas. Deus nos dá armas para a gente procurar o que foi perdido. E a candeia sempre está lá. O que seria a candeia? O que seria a luz, amada? A luz é o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está apagado dentro da sua casa. E você precisa acender. E a palavra de Deus não está sendo lida, não está sendo estudada. O Senhor diz na sua palavra que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Assim é a minha palavra. A sujeira só sai se a luz mostrar. E a luz só aparece, amadas, se você acender. Amém? Irmã, se você quer encontrar o que está perdido na sua casa, não tenha medo do que você vai encontrar. Deus nos dá recursos. Você vai acender a candeia. Você vai pedir ajuda. O Espírito Santo é a luz. Amém? É a candeia. Você esteja preparado para enxergar a verdade. A luz vai te mostrar a verdade. Não tenha medo desse confronto com a verdade. Você vai precisar enxergar, você vai precisar enxergar, você vai precisar, porque a luz vai te mostrar. Amém? E depois que a luz já iluminou, você encontrou, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que
remover a sujeira. Remover a sujeira. Você vai ter que reorganizar a sua casa. Às vezes não é o fim que é tão importante. Encontrar, nesse sentido, Deus quer mostrar. É importante encontrar o que você perdeu? É, mas o trabalho de reorganizar, Ele quer reorganizar a casa. Às vezes você não conserta algo. Eu vou dar um exemplo prático. Quebrou uma porta, você não conserta. Quebrou uma pia, fica pingando. Quebrou uma coisa, quebrou outra, quebrou. Naquela época da parábola, existiam as tempestades de areia. E as tempestades, elas vinham assim. Mesmo que você estivesse com a porta fechada, a areinha, ela entrava em casa. E ela fazia uma camadinha. Ela faz uma camadinha hoje, uma camadinha amanhã, uma camadinha. Se você não limpa, daqui a pouco está um negócio desse tamanho. O que você vai encontrar quando a sujeira se instalou? O que você vai encontrar? A sujeira se instalou, está enorme. Então, para isso, você precisa varrer, limpar, todos os dias. Apareceu alguma coisa no seu lar, apareceu alguma coisa, limpa de cara, não deixa aquilo impregnar, não deixa impregnar. Irmãs, porque existem lares que a sujeira já apareceu, a sujeira está grudada no pé da pessoa. A pessoa anda com a sujeira, ela sai com a sujeira, ela volta com a sujeira e ela não percebe que tem sujeira, porque já virou parte da casa. Você se acostumou com aquilo que você deixou entrar. Olha que coisa, que coisa. Sabe, o que você precisa varrer da sua casa? Sabe, é pornografia? Varra. É palavrões? Varra. Falta de respeito, varra. Desentendimento, brigas, varra. Tire da sua casa, limpe a sua casa. Não deixe fazer camadinha. Camadinha. Daqui a pouco está uma coisa desse tamanho. Você não consegue mais, você perdeu o controle. As perdas são necessárias para a gente aprender. As perdas são necessárias para a gente organizar a nossa casa, para a gente identificar aquilo que está errado dentro da nossa casa. Não dá para encontrar valores no meio da bagunça, viu, queridas? Não dá para enfiar. Sabe aquele jeitinho? Ó? Enfia embaixo do tapete, depois eu tiro, mas nunca tira. Entendeu? São as sujeiras, elas vão ficar acumuladas lá. Não dá para fazer isso. O que mais que você tem que mudar? Às vezes, você tem que varrer. Varra tudo que não presta. Tudo aquilo que não presta. Você varre da sua casa. Te incomodou? Varra. Pega a candeia, iluminou. Está sujo? Varra. Espírito Santo, vem comigo, me ajuda. Espírito Santo, vem comigo. Sozinho eu não consigo. Vem, vamos lá. Me ajuda a tirar isso aqui. É oração, é com conversa, viu? É com oração, muita oração. É com ação também. Nós precisamos agir. Amém? Ela tinha 10 moedas. Ela perdeu uma, mas ela poderia ter perdido mais. Poderia ou não? Sabe por que ela não perdeu? Porque ela acordou logo. Ela acordou e ela foi buscar. Porque ela poderia ter perdido 2, 3, 4, 5, como acontece conosco. Ela acordou quando perdeu a primeira. E ela foi buscar e ela foi atrás. Reaja, irmãs. Reaja antes que a perda seja maior. Reaja, levante. Não se conforme. Não se conforme em perder. Não se conforme. Querido, olha, tá bom, né? Tenho 10, eu tenho 9 ainda. Tenho 9. Entrou um. Tenho 9, tá bom.
Não se conforme. Nós estamos vivendo hoje uma época de uma preguiça espiritual, onde as mães têm preguiça de orar pelos filhos. Não se conforme. As circunstâncias aparecem, você aceita. Entra uma coisa errada na tua casa, você aceita. Seu filho traz uma coisa errada, faz uma coisa errada, você aceita. Não se conforme, não se conforme. O conformismo é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente. Ele deixa o crente morto, morno. Sabe, morno. Não se conforme. Queira o seu lar inteiro, não queira ele pela metade. Tá? Não se conforme com o pecado. Irmãs, não se conforme com o pecado. E amadas, e quando você não se conformar, quando você varrer, quando você limpar, você encontrar aquilo que foi perdido, celebre a vitória, aleluia! Celebre a vitória. Chame as suas amigas, faça uma festa, assim como fez a moça das dracmas, a mulher das dracmas perdidas. Celebre o que Deus fez. Deus quer reorganizar o seu lar. Deus quer reorganizar a sua casa. Deus quer trazer coisas novas para você. Amém? O Espírito Santo hoje, queridas, e a minha oração é que Ele te dê maturidade e te dê sabedoria para você identificar aquilo que está errado, aquilo que foi perdido dentro do seu lar. E que te dê sabedoria, estratégia para você buscar, como nós falamos agora aqui. Irmãs, abra os seus olhos. Eu vou falar mais uma vez. Abra os seus olhos. Mas não só físicos, abra os seus olhos espirituais. Mães queridas, conflitos irão surgir ao longo da nossa jornada. Conflitos vão surgir, moedas vão se perder. Mas em nome do Senhor Jesus, que vai nos dar a graça e vai nos dar sabedoria, para nós irmos de encontro e lá, ó. Isso aqui é meu. O inimigo não tem poder na minha casa. O inimigo não vai me roubar. Isso aqui é meu. Traz de volta para o seu lar. Eu não sei o que está perdido na sua casa hoje. Se o Espírito Santo falou com você, não sei o que pode estar perdido dentro do seu lar, dentro da sua casa, mas o Espírito Santo já identificou. Resgate os valores dentro da sua casa. O que você vai fazer, queridas? Você vai acender a candeia. Não deixe o Espírito Santo se apagar dentro do seu lar. Acenda a candeia. Deixe o Espírito Santo sempre aceso. O fogo do Espírito sempre em você, na sua casa, na sua família. Limpa a sujeira. Limpa a sujeira. Varra. Varra. Varra de uma vez por todas. E você vai encontrar aquilo que tem valor. Amém? Vamos ficar de pé? Estou no tempo, Ângela? Um pouquinho só. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. E nós vamos colocar agora diante do Senhor. E pedir ao Espírito Santo que Ele toque no nosso coração, toque na nossa vida, toque na nossa memória, que Ele possa trazer à memória aquilo que foi perdido dentro da nossa casa e que hoje precisa ser resgatado e que hoje vai ser resgatado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos o Senhor como Deus provedor maravilhoso na nossa vida. O Senhor é um Deus tremendo e o Senhor revela através da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e é eficaz. E ela serve para ontem, para hoje e vai servir eternamente.
Senhor, fala conosco como mães, ajuda-nos, Senhor, a identificar. Primeiro, Senhor, ajuda-nos a valorizar o que nós temos. Senhor, ajuda-nos a valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que é valoroso. Senhor, os nossos filhos são valorosos. Nós não vamos perder os nossos filhos para o inimigo, em nome de Jesus. Os nossos filhos são do Senhor. Se há alguma coisa na nossa casa ou no nosso lar que está fazendo a nossa casa não andar de acordo com o que o Senhor quer, revela-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos reconhecer onde nós falhamos, em que área nós falhamos, em que lugar nós falhamos. Senhor, traga a nossa memória agora, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem como um fogo na nossa vida, Senhor. Ilumine os lugares escuros da nossa casa. Ilumine os lugares escuros da nossa vida, da vida da nossa família. Ajuda-nos a enxergar, porque sozinha nós não conseguimos. Mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo iluminando a nossa casa, a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. Nós vamos confrontar junto com o Senhor. Não só, mas junto com o Senhor nós somos mais fortes. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos sustenta. Senhor, em nome de Jesus, visita cada casa agora, Senhor. Cada lar aqui, cada família, cada relacionamento. Visita cada filho, Senhor. Visita os maridos. Visita, Senhor, os casais. Visita os lares. Visita aquele quarto do casal. Pai, visita o quarto daquele filho. E agora, em nome de Jesus, constrange esse filho. Se há algum problema dentro de casa, remova, Senhor. Espírito Santo, toque naquele jovem, toque naquela criança, toque naquele adulto. E remova, em nome de Jesus, toda a sujeira que está escondida. Para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós não vamos nos conformar. Nós não vamos nos conformar. Nós somos mães. Nós dobramos o nosso joelho. Nós não nos cansamos de buscar. Nós não nos cansamos de buscar, de orar, de interceder pelos nossos filhos e pela nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos posse disso hoje, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, em nome de Jesus, vamos celebrar a vitória junto com o Senhor. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade sejam dados somente a Ti, em nome de Jesus. Amém.